Pessoal, muito bem, vamos continuar o nosso conteúdo. Então, deixa eu apresentar para vocês primeiro uma situação e para vocês imaginarem o porquê que é importante esse assunto que a gente vai ver, no caso, o teorema de Thevenin. Então, olha só, aqui a gente tem, nesse lado direito aqui, esse RL, é uma resistência variável. Então, um potenciômetro pode ser ó, essa flecha que tem aqui, ó, essa flecha que tem aqui, quer dizer variável. Então, o que que a gente faz para resolver esse tipo de circuito, né? A gente identificar a primeira qual a resistência que a gente tem aqui. Por exemplo, vou imaginar que aqui a gente tenha uma resistência de 1 ohm. Ah, aqui está errado. É 1 ohm. Então, olha só. O que a gente faz? A gente faz aqui análise por malhas, análise nodal, superposição, ou o que for, para eu vir e poder descobrir qual a corrente que eu tenho nesse cara aqui. Beleza, calculo, faço o sistema linear, fechou. Por algum motivo eu venho aqui e mudo essa resistência. E mudo essa resistência aqui do lado direito para 2 ohms. Mudou o meu circuito. O que, que eu vou ter que fazer? Malhas de novo. Venho, malhas, o outro método, né? Eu venho, faço aqui, tiro as equações, resolvo o sistema linear. Então, cada vez que eu mudo esse valor aqui, eu tenho que refazer todo o meu circuito, refazer todo o circuito, certo? Mas teve um cara, Thevenin, 1882 é a data desse desenvolvimento, que ele chegou à seguinte conclusão: eu posso pegar eu posso pegar dois pontos aqui, tem que ser dois pontos, tá? Não pode ser mais. E então o que que acontece? Eu vou pegar e eu vou tirar. A gente, por enquanto, né, ignora essa resistência que vai estar variando, né, seria uma carga, né? Vamos tirar ela daqui. Então a gente fica com esse circuito, ó, desses dois pontos para a esquerda. Então, para cá a gente vai ter fontes de tensão, fontes de corrente, resistências, e a gente vai poder transformar esse circuito do lado esquerdo ali mais complexo nesse circuito mais simples aqui. Para isso a gente precisa descobrir qual a tensão de Thevenin equivalente àquele circuito do lado esquerdo e qual a resistência equivalente ao circuito do lado esquerdo. Depois que eu descobri qual a minha tensão de Thevenin, minha resistência de Thevenin, eu posso pegar e montar aqui aquela minha carga que eu tenho ali. Então, se eu pego agora, eu vario 1 ohm, 2 ohms ou quanto for, vai ficar fácil para resolver, né? Tenho uma fonte, dois resistores ligados em série, posso resolver o circuito simplesmente usando a equação de Ohm, tá? Ficou escondido ali? VRI, tá? Como que a gente vai fazer para chegar naquele circuito equivalente? A gente tem que descobrir, então, tensão de Thevenin, resistência de Thevenin, para montar um circuito equivalente a esse aqui. Então vamos começar. Como é que a gente faz? Primeira coisa, vamos partir para a resistência de Thevenin. Então a gente tem que descobrir qual a resistência equivalente nesses dois pontos. Para isso a gente tem que fazer o seguinte: a gente precisa zerar as fontes, igual a gente fazia em superposição. Então, como que eu faço para zerar uma fonte de corrente? Eu corto, eu corto essa, vamos achar aqui. Então, ó, eu corto esse circuito. Então, essa minha fonte de corrente ela deixa de participar do circuito, a partir do momento que eu corto um dos lados dela. E eu preciso zerar essa fonte de tensão também. O que significa zerar uma fonte de tensão? Eu vou tirar essa fonte de tensão e vou colocar um curto-circuito. Aqui o curto-circuito. E vou fazer a minha resistência equivalente. Então eu vou calcular a resistência aqui entre a resistência de 4 e a de 12 ohms, vai dar uma resistência de 3. Essa resistência em paralela, aliás, essas duas resistências em paralelo, equivalente dele, que vai dar 3, em série com essa de 1,
vai dar uma resistência de Thevenin de 4 ohms. Então, primeira parte dos exercícios já está feita. Então, quais são os passos? Então, os passos vão ser zerar, né? Não é tirar, é zerar as fontes de alimentação. Fontes de corrente a gente tira, fontes de tensão a gente cria um curto. Calcula a resistência equivalente, achamos a nossa resistência de Thevenin. Nesse caso, 4 ohms. Agora a gente vai achar a tensão de Thevenin. Então, resistência aqui, 4 ohms. Vamos achar a tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin é a mesma coisa que a tensão nesses dois pontos, com o circuito aberto assim, do jeito que está. Se eu vim aqui e medir a tensão, pegar as duas ponteiras do multímetro e medir entre esse ponto e esse ponto aqui. Então, com o circuito aberto, a gente não tem fluxo de corrente para cá. Significa que, se a gente tem a corrente igual a zero aqui, então resistência e corrente, a gente vai ter que tensão igual a zero. Então, como a tensão aqui é igual a zero, a gente pode ignorar essa resistência aqui para calcular essa tensão. Então, a gente vai ter o seguinte. No final das contas, aqui a gente vai ter um nó aqui em cima e a gente vai ter um nó aqui embaixo. Como essa resistência ela não tem corrente, não tem queda de tensão, o que a gente vai ter que calcular é entre essa linha vermelha de cima e essa linha vermelha de baixo. Que no final das contas, a nossa tensão de Thevenin vai ser igual à tensão nesse resistor aqui. Tá? Para cada exercício, essa dedução vai ter que acontecer. Tá? Então, nesse caso, vai ser desse resistor aqui. Então, para a gente calcular isso, a gente vai ter que fazer, a gente tem aqui uma malha, vou chamar essa malha de I1, e vamos ter uma outra malha, fazer de azul, vamos colocar aqui I2. Eu vou fazer a malha I1 primeiro, então calculando na malha I1, para a gente poder fazer da segunda malha, vamos analisar aqui esse 2, a gente já pode ver que ele está, como a gente desenhou esse 2 aqui nesse sentido aqui, e a nossa fonte está mandando corrente para lá, então como eles estão ao contrário, no final das contas o meu I2 é igual a menos 2 ampere. Então, I2 menos 2 ampere, eu substituo aqui nesse 2, então eu vou ter a seguinte equação. Então tem aqui já tem então o valor de I1, o valor de I2. Se eu for analisar agora entre esse ponto aqui, vou colocar um positivo aqui, e esse ponto que eu vou colocar um negativo, então ó, quem que eu tenho aqui do positivo para o negativo, eu tenho I1, então vai ser mais I1. Então, vamos ver aqui. A minha corrente no resistor 12 vai ser igual ao I1. E o I2, ó, pode ver que ele está indo do negativo para o positivo. Então, vai ser I1 menos I2. Então, eu vou ter que a minha corrente lá no resistor de 12 ohms vai ser igual a 1. Desculpa, o I1 é 0,5 menos o I2, que é 2 ampere. Então, menos com menos, então eu vou ter que a minha corrente aqui naquele resistor vai ser de 2,5 ampere. Então, negativo com negativo aqui vai ficar positivo, mas é calculado. Então, agora eu tenho resistência, certo? Aqui nesse resistor, e tenho a minha corrente. Vou colocar, então, por lei de Ohm, V igual a R vezes I. A tensão que eu quero saber, minha resistência é 12 vezes 2,5. Então, a gente tem que a nossa tensão de Thevenin vai ser 30 volts. Então, agora eu posso montar um circuito equivalente a esse aqui.
onde a minha tensão de Thevenin, que a gente calculou, vai ser 30 volts, a nossa resistência de Thevenin 4 ohms, e a nossa carga é o que vai variar aqui. Tá? Nesse exercício lá no livro, ele passa uma série de valores para calcular aqui. Tá? Então, qualquer valor que a gente colocar aqui, por exemplo, se eu colocar 10 ohms agora, vamos facilitar. 11 ohms, então eu tenho 4 ohms com o de 11 ohms em série, eu vou ter um total de 15 ohms. A corrente, por exemplo, né, quero saber a corrente aqui, a minha tensão vai ser 30, então eu vou ter a minha corrente 30 divididos por 15 igual a 2 ampere. Então, se eu vir e variar esse valor aqui, eu simplesmente refaço essa conta aqui. Não preciso vir e calcular todo o circuito de novo. Então, por isso que é legal o Thevenin. Quando a gente tem que calcular o mesmo um pedaço de circuito várias vezes, né? Uma parte dele, no caso aqui, daqui para a esquerda, a gente pode pegar e simplificar ele e toda vez ficar usando só ele simplificado. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem chamar. Até mais.